escolhi este título de O Fim da Subida e a imagem que eu escolhi é mesmo aqui uma montanha russa. E eu queria que vocês trouxessem essa imagem para vocês, porque para mim ela já nos mostra aqui um bocadinho do que é que será aqui 2023. Porquê? Quando nós estamos numa montanha russa, nós temos sempre várias etapas, não é? Temos a parte da subida, temos a parte da descida, temos os loopings, e aquilo que para mim faz sentido é que desde 2020 até 2022 nós andámos aqui envolvidos num looping de pernas para o ar e entretanto aquilo era tão rápido e nós decidimos o que é que estava a acontecer e ficámos confusos e entretanto agora o fim da subida é literalmente aquela imagem em que nós, quando estamos a subir e estamos mesmo no topo da subida de uma montanha russa, nós conseguimos ver e ter aqui uma perspectiva do que é que lá está em baixo, do que é que vai acontecer a seguir, mas na realidade nós ainda estamos parados lá em cima. Porque há sempre aqueles segundinhos em que aquilo para ali, não é? E que só a seguir é que começa a toda a velocidade a descer outra vez ou entrar em looping, seja o que for, mas para mim 2023 é esta paragem deste final desta subida, porque em 2023 nós vamos já começar a ter um vislumbre daquilo que vem para a frente e também daquilo que começou lá atrás, não é? Muita coisa já começou. Com todas aquilo que nós já vimos falar, quem segue um bocadinho esta parte da astrologia, os planetas que têm mais importância sempre em termos gerais são sempre os geracionais, portanto Plutão, Neptuno, Urano, Saturno e Júpiter. Já aqui Saturno e Júpiter um bocadinho com menos importância, porque eles já não são assim, eles são um bocadinho mais rápidos, portanto eles não têm tanto peso em termos coletivo, mas de alguma forma também têm. E eu vou começar por vos mostrar os mapas do início do ano do calendário, ok? Que é janeiro, como é óbvio, para todos nós. E, mentira, não vou, primeiro aos temas principais. Portanto, vamos falar das energias em destaque, dos planetas principais aqui de 2023, das principais mudanças, das grandes mudanças que vamos começar a sentir e depois vou olhar aqui sobre o novo, o que é que realmente na prática nós vamos sentir. Acho que é agora que vem os mapas, exatamente. Então, para quem não sabe, nós temos o nosso novo ano que começa para todos nós dia 1 de janeiro, à meia-noite, mas dentro da astrologia e quem trabalha com astrologia, nós guiamos-nos pelo novo ano astrológico, ok? E aqui faz uma grande diferença mesmo em termos de análise. Porquê? Porque se nós analisarmos aqui em janeiro, ele vai ser um mês já mexido, e já vos vou dar aqui os acontecimentos principais, mas aqui temos um ascendente em balança, temos o Sol ainda em Capricórnio, e portanto ainda temos aqui uma Vênus em Capricórnio, ainda temos aqui, digamos assim, o velho ciclo, porque depois em 2023 e em março particularmente, nós vamos ter aqui grandes movimentos e planetas muito importantes a mudarem de signo. E portanto aqui há quem defenda, se vocês procurarem por aí, eu andei a ver, que este será um ano da Lua, também ouvi que será o ano do Sol, ouvi essencialmente que é um ano de água, portanto há várias coisas que tenho estado a ler por aí, que tenho estado a ver. Ano da Lua, eu consigo compreender se olhar aqui para este meio do céu em Caranguejo, que é regido pela Lua, e aqui sim, até porque esta casa 10 fala-nos aqui da exposição, fala-nos do social, fala-nos do coletivo, e aqui eu até entendo, mas se olhar para este mapa aqui de março, já não me faz tanto sentido falar num ano de Lua, porque aqui já tenho um meio do céu em Virgem, portanto a ser regido por Mercúrio. Eu deixei isto em aberto, porque para mim nem sequer faz sentido. Aliás, vocês vão ver naquilo que eu vou falar que eu nem trouxe para aqui o Sol. Portanto, eu acho que o Sol tem tantas alterações, tal como a Lua, ao longo do ano, e é algo que é tão pessoal para todos nós, não é? Desde onde é que nós temos o Sol, quais são os aspectos que ele faz, o signo.
Portanto, todos nós vamos viver 2023 um bocadinho aqui de acordo com a passagem do Sol naquele momento, mas também com aquilo que depois vai ter influência no nosso mapa e, portanto, os planetas mais pessoais eu não os vou trazer para aqui dessa forma. Vou-vos explicar um bocadinho o que é que cada um simboliza nestas mudanças todas, mas não vou fazer, obviamente, uma análise de todos eles, porque senão podíamos estar aqui o dia todo. Mas eu quis trazer os dois mapas para vocês perceberem que existe uma diferença. Existe uma diferença entre o janeiro e o março. E eu e todos os astrólogos, nós regemos-nos pelo novo ano a partir de março. Que é o quê? Que é quando o Sol entra em Carneiro. Portanto, vocês veem aqui, ele está exatamente a 0 graus. Portanto, ele acabou de entrar em Carneiro. Nós já temos aqui Mercúrio em Carneiro, Quirón em Carneiro, Júpiter em Carneiro. Portanto, como vocês podem ver, aqui existe muita energia de Carneiro neste de março. E a energia de Carneiro é a energia do arranque. É a energia do início. E para quem sabe um bocadinho, e mesmo quem não sabe da astrologia, Carneiro é o primeiro signo do zodíaco. E daí nós lermos o novo ano em março. Tá? Mas isto foi só bem para vocês perceberem um bocadinho aqui a ideia. Não vai fazer grande diferença naquilo que eu vos quero mostrar, porque os planetas que eu vos trago, como eu disse, são geracionais e, portanto, tanto num como no outro, não interessa propriamente qual é que é o ascendente, qual é que é o meio do céu, interessa sim aqui as diferenças que nós vamos sentir energeticamente como um todo, tá? E para quem gosta de escrever e gosta de apontar datas, eu vou-vos dar rapidamente algumas datas que para mim são importantes e são assim movimentos importantes. Elas não estão escritas aqui, está bem? Eu depois posso-vos mandar obviamente este PDF, mas eu escrevi aqui nos meus papéis, porque era muita coisa para estar a escrever aqui. E então eu quero vos dizer que em janeiro nós já vamos ter aqui, já no dia 2, a Vênus a entrar em Aquário, tá? Dia 12, Marte vai então sair do seu movimento retrógrado e vai passar a movimento direto. Dia 18, Mercúrio também já vai passar a direto, portanto já vamos ter aqui até dia 20 de janeiro algum alívio de tensão, ok? Vamos tirar aqui todos estes movimentos retrógrados que nos dão sempre aquela perspectiva de andar a olhar para dentro, andar a olhar mais para a mesma coisa, andar aqui um bocadinho no tal looping também, e portanto já vamos tirar aqui de certa forma este peso um bocadinho de cima. Vamos ter ainda o Sol dia 20 a entrar em Aquário também, e depois dia 21 temos a primeira lua nova do ano então em Aquário. Ainda temos dia 22 o Urano a voltar ao seu movimento direto, portanto mais um que vai sair para já deste movimento retrógrado, e dia 26 temos a Vênus a entrar em Peixes, ok? Em fevereiro, movimentos importantes, temos o Mercúrio a juntar-se aqui esta gente toda em Aquário, dia 11, o Sol ingressa em Peixes, dia 18, e temos outra vez uma lua nova em Peixes no dia 20, também dia 20 a Vênus entra em Carneiro. Março, temos toda a gente a entrar em Peixes, Mercúrio, um dos movimentos principais e um dos planetas que eu vos vou falar vai ser Saturno, que vai finalmente sair de Aquário, que já está lá há cerca de 2 anos e tal, quase 3, com a retrogradação que ele fez, portanto há quase 3 anos que ele sai de Aquário, e finalmente ele vai passar para Peixes, e obviamente que isto vai ser uma mudança, uma das principais mudanças energéticas que nós já vamos falar. Depois vamos ter dia 16 a Vênus a chegar a casa, portanto Vênus a entrar em Touro, que também vai ser uma das energias principais que nós já vamos falar. Depois então dia 20 temos o nosso ano novo astrológico com a entrada do Sol em Carneiro. Primeira lua nova aqui, o ano astrológico em Carneiro também, como ela já estava aqui a caminhar para aqui. Temos outro movimento muito importante, que é Plutão, que vai passar então também para Aquário, outro grande movimento aqui que vamos falar. Temos um eclipse solar em abril e uma lua nova em Carneiro. Vamos ter o temido Mercúrio retrógrado só aqui em abril, dia 21. Depois, em maio, o Plutão vai também entrar retrógrado. Dia 5 de maio temos um eclipse lunar em Escorpião. Outro movimento importante vai ser aqui dia 17 de maio, em que Júpiter vai entrar em Touro.
ok? E vamos ter também uma lua nova em Touro. Estes são assim os movimentos mais importantes. Entretanto, nós entre junho e julho vamos ter muitos planetas retrógrados. Este ano Vênus vai voltar a ficar retrógrada dia 22 de julho, em Leão. Não vai ser propriamente fácil. Ela já esteve retrógrada há 2 anos e pouco atrás, 2 anos atrás, se não me engano. Em Leão é mesmo aqui aquela energia da diva e do capricho. Tá. Isto assim falando em termos mais pessoais, porque lá está, Vênus é um planeta mais pessoal, então eu quero só trazer aqui umas luzes, mas vamos ter, só para vocês terem uma ideia, aqui entre junho, julho e agosto, nós vamos ter aqui 8 planetas retrógrados ao mesmo tempo. Portanto, é muita coisa. Se agora em janeiro nós vamos ter aqui um aliviar de tudo isto, nós aqui até meio, bem não, um bocadinho mais, vamos ter 8 planetas retrógrados ao mesmo tempo. Tá? Vamos ter Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então, óbvio que vamos continuar com estas temáticas de rever questões da vida, tá? Depois, claro que isto depende de onde é que vocês têm o signo X, qual é a casa, qual é a área, e isso obviamente eu vou partilhando ao longo do ano também na página, porque senão já está como eu vos disse, se eu tiver aqui a falar especificamente de tudo isto, bem, podemos estar aqui o dia todo. Mas só para vos dar umas luzes, quando nós falamos de Vênus, nós falamos de dinheiro, de relacionamento e de negócios. Quando falamos de Marte, falamos de impulsos, falamos de reações, falamos de raiva. Quando falamos de Júpiter, falamos de justiça, de inventos, de viagens. Falamos de crescimento também. Quando falamos de Saturno, falamos de responsabilidades, de limites. Aqui em termos até de depois profissões, carreira, já vamos falar um bocadinho mais sobre ele. E, obviamente, quando falamos aqui de Plutão, falamos muito de transformação e de renovação, ok? Já tenho aqui coisas no chat, ok, espera lá, um segundo. Está retrógrada. Sabes que é bom que tocas nesse tema, ou que estás a falar nesse tema, porque ter Vênus retrógrada num mapa natal, ok, não é das piores coisas. Porque o que é que significa um planeta retrógrado no nosso mapa natal? Óbvio que depende do planeta, mas sendo Vênus um planeta benéfico, ok, acaba por nos dizer que nós vivemos aquilo que está relacionado com aquele planeta, e aqui no nosso mapa natal uma Vênus vai representar mais a forma que nós expressamos as emoções, e aqui o facto de estar retrógrado significa que pode haver uma dificuldade acrescida de expor essas emoções, ok? Porquê? Porque nós vivemos muito e vives muito essa parte sentimental mais para dentro. O facto de estar em Leão, já sabes que quando ela ficar retrógrada, provavelmente ela vai fazer um retorno à tua Vênus natal e, portanto, vai mexer aí nessa casa 3, comunicação, tudo o que tem a ver com casa 3, que eu no fim já vou dar aqui também tópicos de casa 3, para não me perder. Bom, então começamos aqui nos signos do ano, e estes são os 3 signos que vão ter aqui maior destaque, tá? Não interessa se vocês têm sol ou não têm sol aqui, interessa que as áreas do mapa onde vocês têm estes 3 signos vão ser os temas que vão estar mais a ser trabalhados para vocês, tá? Primeiro de tudo, eu quero vos dar aqui também algumas palavras-chave para 2023, que eu não escrevi, mas quero-vos passar, que para mim, depois de ter estado aqui a fazer todo este estudo e a olhar para tudo isto, são aquelas que me fazem sentido. São 3 palavrinhas que eu escrevi, que é o desapego, a adaptação e a colaboração. Para mim são 3 palavras que vocês espero que vão perceber quando chegarmos ao fim, porque deu as ter escolhido para este ano de 2023, ok? Bom, então... Desculpa, Joana, desapego, adaptação e... Desapego, adaptação e colaboração. Colaboração, ok, obrigada. Não. Depois, então, pegando aqui nos signos que vão ter maior destaque, temos o signo de Touro, ok? É um signo de terra regido por Vênus. Touro, ele vem muito trabalhar temas que, obviamente, Vênus também vem, não é? Como eu já vos disse. Não tanto aqui a parte amorosa,
mas mais a parte da valorização, da minha valorização, mas ele fala-nos aqui sem dúvida de dinheiro, ele fala-nos muito aqui de matéria, de coisas da matéria, e vocês vão perceber que olhando isto em termos depois mundiais e coletivos, vai fazer sentido este signo. Em termos pessoais, ele vai estar constantemente a pôr em causa, sempre que há coisas que passam lá, sempre que há coisas que vão interagir nesta área de touro, ele está sempre a pôr em causa, de certa forma, as nossas estruturas e a nossa segurança. Em quê? Na área onde ele está no vosso mapa, tá? Eu no fim já vou falar um bocadinho sobre as casas astrológicas, só para vocês ficarem com uma ideia e perceberem onde é que está, onde é que pode estar aqui este signo de touro no vosso mapa. Mas ele vem sem dúvida aqui por estes dois temas principais de touro, que são a segurança, a estrutura, de certa forma. Isto olhando aqui, tudo pode ter um lado positivo e lado negativo, mas nós já vamos mais à frente perceber um bocadinho aqui porquê que ele tem esta importância. Outro signo bastante importante é Aquário. Ele é um signo de ar, regido por Saturno e Urano, corrigido por Urano. Aqui há muita gente que talvez ainda tenha a ideia que Aquário também é um signo de água, mas não é. Ele é um signo de ar. E ele é um signo que nos fala de tudo o que está relacionado com redes, com eletricidade, com esta parte, aquelas ondinhas que nós vemos de Aquário, não são ondas de mar, são ondas elétricas. Tá? E daí eu também tenho escolhido esta imagem para o representar. E, portanto, Aquário vem trabalhar exatamente isto, vem trabalhar o coletivo, vem trabalhar redes, e já vamos também falar um bocadinho mais sobre ele lá à frente. De peixes, temos aqui um signo de água, que é regido por Júpiter e corrigido por Neptuno, e peixes falam-nos também de um coletivo, ele é um signo dual, e já vou explicar também um bocadinho lá à frente porquê, mas peixes vem muito aqui trazer-nos aquele sentido de somos todos um, não é? E se Aquário nos diz somos todos um, mas somos todos um indivíduo e somos todos iguais com as nossas diferenças, peixes tem um bocadinho mais aquela vertente de que eu não olho à diferença, simplesmente eu aceito tudo aqui de uma forma, como uma forma de amor incondicional. Mas já vamos perceber também as influências que eles vão ter, porque obviamente os planetas que vão ter aqui maior destaque vão dar umas nuances diferentes a estes signos, tá? E acho que é exatamente isso. Então, os planetas com destaque para este ano, para mim, são Júpiter, ok? Júpiter que nos fala de expansão, de abundância, que nos fala de oportunidades, tá? Oportunidades que obviamente elas estão sempre lá, e aqui quero-vos dizer que aquilo que eu quero vos trazer aqui também não são previsões no sentido em que literalmente vai acontecer aquilo, mas são orientações e oportunidades sim que nós vamos ter, ou acontecimentos que podem surgir e que a partir daí nós podemos criar ou não oportunidades ou fazer as nossas oportunidades, tá? Porque a astrologia não nos diz que vai acontecer alguma coisa, até porque quando falamos do coletivo é impossível quase prever isto, mas ele diz-nos que existem aquelas oportunidades, aquelas possibilidades, e Júpiter traz-nos isto. Então Júpiter é o benéfico que se destaca em 2023 e ele vai-nos trazer então aqui esta expansão, esta abundância, esta oportunidade, mas já vamos perceber em que termos é que ele nos vai trazer isto e aonde é que ele nos vai trazer isto de certa forma, tá? Saturno, que obviamente é muito conhecido por ser aqui um dos mais temidos do zodíaco, ele fala-nos pelo seu lado positivo de crescimento, de amadurecimento, mas também nos traz limites e restrições, ok? E já vamos ver aonde é que ele também nos vai influenciar. Plutão, que fala, obviamente, se quem teme Saturno, Plutão é o senhor da morte, é o que nos traz transformação e, obviamente, pelo lado positivo, também nos traz renovação. E isso é bom, porque ele nos permite aqui ir para o novo, tá? Então, antes de entrar nos planetas em si e no papel que eles vão ter, eu quero-vos dizer e falar deste eixo que nós já estávamos a viver e ainda estamos a viver e vamos continuar a viver em 2023, que é o eixo Touro-Escorpião. Portanto, estes dois signos, Touro já estava em destaque,
Já vos tinha falado um bocadinho, mas vamos continuar a trabalhar muito esta energia no coletivo do touro-escorpião. Então, se touro fala, como eu vos disse, de valores, a autovalorização, a segurança, a construção de alguma coisa na matéria. Touro valoriza tudo aquilo que é palpável, tá? Mas, por outro lado, temos escorpião que nos pede transformação, aprofundamento, o colocar em causa daquilo que é o velho, aquilo que são as antigas estruturas, e é o confronto com o que está escondido, ok? Então, estes eixos, eles estão quase como se a seta estivesse a aprontar para touro, no sentido em que nós vimos de escorpião e o caminho é para uma energia de touro, ok? Mas isto quer dizer que, para eu conseguir chegar àquela segurança, para eu conseguir construir e trazer para a matéria algo que seja realmente sólido e que esteja realmente alinhado comigo e com as minhas verdades, e mesmo em termos de coletivo, da sociedade, para que nós possamos começar a construir algo novo, onde faça mais sentido para todos nós, nós precisamos de passar por aquele período e por aquela fase de escorpião constantemente. E eu tenho falado e tenho dito que o equilíbrio não está no meio, está no ir e vir de um para o outro, ok? Aquele movimento mesmo do infinito, isto é o ir a uma energia e o voltar, o ir e o voltar. Então, sempre que eu preciso, ou sempre que eu quero construir alguma coisa, perceber como é que está a minha segurança, a minha valorização, sempre que há um passo que eu tenho que dar para isto, eu vou precisar de passar por este processo, de aprofundar, de perceber realmente, de colocar em causa o que é que são as minhas bases e haver este confronto com aquilo que está escondido, que é nada mais do que esta que nós ouvimos tanto falar, a parte sombra, o que não é luz, e é preciso sim trabalhar tudo isto em nós, é preciso lidar, e é aqui que é importante lidar com isto no coletivo, tá? Então, se vão continuar a surgir, sim senhora, e já vão perceber também porquê, notícias que provavelmente nos vão continuar a chocar a todos, vão continuar a surgir provavelmente descobertas que nos vão chocar a todos de uma forma, lá está, de colocar em causa a sociedade, de colocar em causa aquilo que tem sido feito até agora, os valores que nós realmente estamos a viver, de colocar em causa a própria humanidade, as próprias pessoas, e isto sim, óbvio que tem um propósito e tem um trabalho maior por trás disto tudo, porque obviamente sem isto nós não conseguiríamos ir para o novo e não conseguiríamos largar as velhas estruturas. E já vamos perceber aqui que vamos começar esse trabalho, tá? Então, estes são os 3 principais movimentos planetários para 2023. Júpiter a entrar em Touro a 17 de maio, Saturno a passar para Peixes a 17 de março e Plutão a entrar em Aquário a 23 de março, ok? Estes são as principais mexidas que nós vamos ter, tá? E eu vou começar por vos falar aqui de Júpiter então em Touro, e eu disse-vos que Touro ia ter destaque, mas quando é Júpiter em Touro, eu quero vos trazer aqui, e quem já conhece um bocadinho o meu trabalho sabe que eu deixo um bocadinho de lado as partes bonitas da coisa, porque para essas nós estamos sempre preparados, e portanto óbvio que eu vos vou trazer aqui sempre o lado mais desafiante que isto nos vai trazer, tá? E quero que vocês vejam isto assim, se Júpiter é expansão, é crescimento, Júpiter é aquele planeta que quer que nós ganhemos asas, ele quer nos abrir portas, ele quer que nós vejamos o mundo para além daquilo que nós conhecemos. Quando nós o colocamos em Touro, que é um signo de terra, e que é um signo que não gosta de mudanças e que tem dificuldade em sair do mesmo sítio e em inovar, é como se eu colocasse um travão a este Júpiter, ok? Então é como se eu colocasse sei lá, vou buscar um exemplo aqui, uma fênix dentro de uma quinta, ok? Onde eu tenho animais e eu vou lá e agora vou pôr ali uma fênix dentro mesmo que não seja dentro de uma gaiola, mas naquele espaço limitado. E o que é que isto vai fazer? Ele vai-me obrigar a lidar com aquilo que está ali,
que são as tais estruturas, a tal valorização, a tal matéria. Ele vai-me obrigar a lidar com matéria, porque Júpiter não é um planeta da matéria, ele não está normalmente associado à matéria, ele é um meio grande benéfico, mas ele está associado aqui, lá está, ao conhecimento, à expansão do conhecimento, aprendizagens, e em Touro, ele vai nos obrigar, de uma forma coletiva, a olhar para estas estruturas, a olhar para tudo o que nós temos construído como sociedade até aqui, quais são os valores da nossa sociedade até aqui e para onde é que nós precisamos de começar a fazer esta mudança. É como se ele nos viesse preparar, psicologicamente, para a mudança que aí vem. Okay? Porque vocês vão perceber depois, quando analisarmos aqui Saturno e Plutão, que vai começar, eu até costumo olhar para 2023 ou dizer, eu já estava indecisa em colocar este nome, mas eu acho que já ouvi por aí algum lado, porque nem eu coloquei, que é um bocadinho o levantar do véu. Porquê? Porque tudo aquilo que nós vivemos cá para trás, andámos todos um bocadinho naquela, mas isto é para quê, mas porquê é que temos que passar por isto, mas onde é que estamos aqui, mas onde é que isto vai nos servir? E aqui em 2023 nós vamos ter o levantar um bocadinho do véu, que era a tal coisa que eu vos disse quando nós paramos numa subida na montanha russa e conseguimos visualizar aquilo que vem a seguir. E Júpiter em Touro é muito isto. É, ok, agora eu vou ser obrigada a lidar e a crescer dentro disto. Então vamos aproveitar esta oportunidade que Júpiter nos dá de crescer com aquilo que aconteceu até aqui, ok? Então é uma busca por verdades. E aqui também, obviamente, vai ter muito a ver com aquilo que nós vamos ver ao longo do ano, em termos de notícias, em termos de coisas a acontecer. Vai, sim, ser uma busca de tudo isto. Eu acho que até pus aqui, deixem-me só ver. Sim. A iluminação do escuro, que é exatamente isto, que é quando eu ilumino alguma coisa que está às escuras. Isto pode ter um lado muito positivo, não é? Porque do nada faz luz e nós conseguimos realmente ver, ter a percepção de muita coisa que até aqui ainda não tínhamos conseguido, não é? Mas o que é que estava lá? O que é que estava dentro daquele quarto escuro, dentro daquela gruta escura? Porque quando ele é iluminado, eu já não tenho como não ver, não é? Eu já não tenho como fugir daquilo. Então este também é o desafio de Júpiter em Touro, que é eu lidar com esta iluminação, ok? E aqui, em termos mais pessoais, ele vai nos mexer aqui muito com este lado emocional, desta segurança mesmo emocional que nós temos connosco, que nós temos aqui com a nossa própria vida pessoal, com aquilo que nós temos andado a fazer connosco. Analogia maravilhosa, obrigado, Kátia. E depois também, obviamente, as nossas estruturas materiais. Se nós nos sentimos abundantes, não. Em que é que nós estamos a construir essa abundância? O que é que está por trás da falta dela? E, portanto, tudo o que envolva a palavra segurança vai estar metido ao barulho. Aqui, durante este tempo de Júpiter em Touro. E ainda para mais, com os eixos sempre Touro, Escorpião a serem mexidos e depois com os eclipses, com tudo isso, eles vão estar sempre ainda mais ativos. Portanto, obviamente, Touro tem um destaque para todos nós este ano de 2023. Vão olhar onde é que ele está no vosso mapa. Óbvio que, mesmo que vocês não tenham planetas nessa casa, mesmo que vão sempre haver trânsitos que vão mexer, que vão tocar lá em qualquer coisa. Então, aqui de um modo mais coletivo, Júpiter em Touro pode trazer novas forças de paz. Portanto, ele pode ser aqui o lado positivo do ano, ou o lado mais positivo do ano. Pode trazer, sim, aqui uma paz. Eu não gosto muito de dizer paz mundial, porque é um bocado. O que é paz e quando é que vai haver uma paz mundial? E vocês vão perceber agora, quando falarmos dos outros planetas, que é um bocadinho uma paz podre, tá? Que vai ser um bocadinho uma paz podre, porque vão haver muitas outras coisas a acontecer por trás. Mas sem dúvida que isto nos traz um novo ciclo de expansão, tá? E porque Touro também está muito associado à terra, à mãe natureza. Então, quando eu cultivo, quando eu continuo
quando eu continuo a plantar, quando eu continuo a semear coisas, eu continuo a alimentar tudo isto e lá está novamente a construir sobre as minhas estruturas e tudo mais. Portanto, há sempre aqui este novo ciclo a começar quando eu decido plantar uma nova semente na minha vida. E nós vamos ter oportunidades de o fazer na área que vocês têm touro, que nós temos touro no nosso mapa. E, portanto, é mais por aí. Esta é a parte mais positiva do ano, é este Júpiter em touro. Depois vamos ter então o Saturno a entrar em peixes, tá? E Saturno fica sempre 2 anos e meio em cada signo, portanto, isto depois com retrogradação e voltar, enfim, mais ou menos isto. Portanto, ele já está há 2 anos e meio em Aquário, portanto, finalmente ele vai sair. E vocês percebem que Saturno fala, como eu disse, de estruturas e ele fala-nos de limites, ok? E em peixes em particular, ele vai ativar e vai pôr em causa e vai nos trazer aqui medos, limites nas nossas estruturas de onde? As nossas estruturas psicológicas, tá, como um coletivo, porque como eu vos comecei a dizer, deixem-me passar isto, eu falo mais rápido que os slides. E portanto ele como um coletivo, ele vai nos trazer aqui pôr em causa também estas estruturas de autoridade também, aquilo que nós temos como autoridade, aquilo como nós temos como, podemos falar mesmo como uma parte política, aquilo que nos rege, vai ser aqui de certa forma colocado em causa. Tá? E não se esqueçam que Peixes é o último signo do zodíaco e ele traz os outros todos nele, não é? Portanto, o zodíaco é um caminho e, portanto, Peixes é o fim desse caminho. E se eu tenho este Saturno a entrar em Peixes agora, eu vou ter aqui um início de um fim de tudo o que é estas estruturas antigas, ok? Mas é importante trazer-vos isto que Peixes, se Saturno é o limite, Peixes não tem limites, ok? Porque Peixes é uma imensidão. Então é complicado, muitas vezes, para a energia de Peixes, colocar limites. Este Saturno vai obrigar, de certa maneira, e vai nos obrigar a todos nós, puxar por esses limites. E esses limites vão ser tanto psicológicos, portanto, que se podem aqui, obviamente, reverberar na nossa saúde mental, mais esgotados, com muita coisa, não se esqueçam que é muita coisa a acontecer. Não se esqueçam que quem rege Peixes também é Júpiter. Júpiter vai estar em Touro e em Carneiro a maior parte do ano, portanto, vamos andar aqui com este Touro, que já falámos, a colocar-nos já muita coisa em causa. Depois ainda vamos ter Júpiter em Carneiro, que nos traz mais ação, mais vontade de fazer, mais coisas a acontecer. Portanto, cuidado com o meterem-se em muitas coisas ao mesmo tempo, está bem? Não esquecendo que ainda vamos ter por algum tempo Marte em Gêmeos e, portanto, ainda há assim muita coisa no ar. E, portanto, é importante que durante esta fase e durante este tempo que Saturno vai entrar em Peixes e vai estar em Peixes, que vocês tratem muito da vossa saúde mental da forma que vos fizer mais sentido, tá? Pode ter a ver aqui com a parte mais social e até porque está ligado depois com o signo de Aquário, mas é muito importante que durante este tempo, porque senão vocês vão sentir-se muito facilmente esgotados. Vocês vão sentir-se muito facilmente perdidos numa imensidão de coisas que não conseguem perceber o limite, que não conseguem perceber o tempo que, portanto, tenham essa parte muito em atenção. Obviamente, para quem tem uma energia de Peixes bastante ativa no mapa, isto vai potenciar ainda mais, está bem? Portanto, aqui falamos também dos limites e das estruturas de autoridades, tanto as autoridades que nós trazemos de infância, como os nossos pais, como as autoridades sociais. Pode haver aqui muita coisa ao barulho, vocês podem descobrir coisas que não sabiam, vocês podem querer pôr limites dentro da vossa casa, da vossa família, e portanto isto aqui é o grande desafio, é trazer limites a Peixes, tá? Mas o trabalho em si proposto, e que fala-nos muito aqui de Peixes, é a cura,
Okay. Porque, como eu disse, Peixes é o último signo e, portanto, ele fecha um ciclo, e quando nós fechamos um ciclo, nós precisamos de curar. E curamos através do quê? Curamos através da humildade. E antes de vos dizer isto, é importante que quando nós falamos de um signo, nós precisamos sempre de ir ao oposto dele, tá? Porque eu curo, ou eu trabalho uma energia, quando eu consigo também trabalhar a energia oposta. E a energia oposta de Peixes é Virgem, está bem? Então, se vocês tiverem dúvidas, como é que eu me vou orientar nesta coisa toda de Peixes? Como é que vai ser? Como é que eu vou conseguir trabalhar isto tudo? É olhando muito aqui para esta energia de Virgem. E o que é esta energia de Virgem, não é? É o estar ao serviço, tá? É o ser humilde, é arrumar as coisas, é organizar as coisas, é aprender a discriminar. E discriminar é eu fazer uma seleção de coisas. E aqui eu escrevi esta frase que é a responsabilização dos nossos sonhos, porque Saturno fala-nos de responsabilização. E os nossos sonhos que só conseguimos pôr na matéria quando nós discriminamos as coisas. E o que é isto? É quando eu começo a arrumar e a perceber o que é que eu quero, o que é que eu não quero, o que é que ainda faz sentido, o que é que alimenta o meu sonho, o que é que alimenta aquele patamar que eu quero chegar, tá? E, portanto, aqui é natural também que, em termos gerais de sociedade, nós vejamos muitas coisas a fechar, muitas coisas a terminar, muitas empresas a terminar, muitas coisas como nós as conhecíamos que vão deixar de funcionar daquela maneira. Porquê? Porque há este processo de arrumar, há este processo de uma busca por algo diferente e de uma busca de um aperfeiçoamento, que é esta energia de Virgem. E eu só consigo fazer isto se eu largar o que já estava, se eu encerrar, se eu terminar coisas que já não estão a alimentar o meu crescimento, ok? Portanto, isto é uma responsabilização pelos nossos sonhos. Quando eu digo sonhos, não são coisas vagas, tá? Não é aquilo que eu vou dormir e volto depois no dia a seguir e dizer, sonhei que tinha ganho um carro, uma casa, se calhar. Não, os nossos sonhos são os nossos projetos que nós temos pessoais, que nós temos com os outros, que nós temos com o coletivo, que nós temos com a nossa comunidade, com aquilo que nós estamos lá, todas as coisas que nós estamos lá colocados, não é? Que nós estamos inseridos, isso são os nossos sonhos, são os nossos projetos. Quem fala de projetos fala de casamento, fala de filhos, fala de casas, fala de trabalho, tudo isso está aqui metido dentro dos nossos sonhos, dentro destes sonhos que são os nossos projetos. E tudo aquilo que já não tiver alinhado com toda esta subida e todas estas diferenças energéticas, vai cair. Okay? E nós vamos sentir isto, tanto a nível pessoal, aqui mais, obviamente, onde nós temos peixes, mas em termos coletivos nós vamos continuar a ver muita coisa a cair, muita coisa a fechar, e sim, chamem-lhe crise, chamem-lhe o que vocês quiserem, mas é mesmo isto. E se a crise é boa ou se a crise é má, vai depender da perspectiva de cada um, vai depender da forma como vão vivê-lo, vai depender do que é que isso vos vai trazer, vai depender da aprendizagem e daquilo que vocês vão conseguir fazer com isso, ok? Eu acredito que o pior já passou no sentido de surpresa, ok? No sentido de sermos apanhados desprevenidos, mas que ainda há muita tinta a correr e ainda vai haver muita coisa que nos vai questionar tudo, tá? Portanto, 2023 vai ser um bocadinho um abre-olhos para muita coisa, tá? Então, se aqui já falei neste ponto de vai-nos trazer, obviamente, alguma desilusão, por isso que eu estava a dizer, de tudo o que não tem sustentação vai começar a cair. Portanto, tudo o que não está alinhado, tudo o que é uma energia densa, baixa, que não está a alimentar isto, vai cair. Como vai cair? E se eu não, nós todos temos livre-arbítrio, tá? Um bocadinho de livre-arbítrio, uns mais que outros em anos, mais que outros, enfim. Isto são outros 500. Mas, de uma forma ou de outra, nós somos chamados à responsabilidade com o Saturno. E se nós não fizermos este movimento de aprendizagem, se não formos humildes o suficiente para reconhecer que aquilo já não serve, vai ser muito mais difícil. Ok?
Para além disto, vai haver sim esta materialização de aspectos negativos, ok? Para nos trazer então esta responsabilização. E aqui ele vai chegar através do medo, através da culpa e através do julgamento. E como é que nós trabalhamos estas coisas? Trabalhamos isto, o medo trabalha-se através do amor, a culpa através da responsabilização e o julgamento não existe se os outros dois estiverem a ser trabalhados, mas o julgamento trabalha-se com sabedoria, conhecimento, autoconhecimento, investigação, toda esta energia, mais uma vez, de virgem, tá? Que é a busca do aperfeiçoamento, está bem? Então, não se esqueçam que esta energia aqui, quando vocês sentirem, e isto é algo que chega-me muito, obviamente, em consultas, que é o medo do desconhecido. Quando nós falamos de Saturno em Peixes, há um medo que é quase, é um medo quase sem fronteiras, ok? Porque imaginem, só para vocês perceberem a diferença, se eu tenho por exemplo, como nós tivemos e ainda temos, um Saturno em Aquário, Aquário traz-nos algumas limitações, ok? Ele traz-nos um sentido mais prático da coisa. Ele tem, de certa forma, uma estrutura, tá? Porque ele é regido pelo próprio Saturno. Quando eu entro em Peixes, e eu já vos falei de Júpiter, e aplica-se muito aqui, eu estou numa imensidão. Então, se Júpiter tem um lado muito bom, e se Peixes também tem, quando eu entro nestas áreas de imensidão, tudo é em grande, tá? Então, se eu não fizer o trabalho do outro lado de Virgem, eu vou andar a sentir que eu estou constantemente a ser invadida por medos, por culpa, por julgamentos, não só para com os outros, mas comigo também. Então eu preciso estar sempre aqui um bocadinho em alerta e ter a capacidade de perceber que eu só através do conhecimento e da sabedoria é que eu chego ali. E a resposta é sempre o amor. Seja o amor próprio, seja o amor coletivo, seja, enfim, aquele amor incondicional, que eu acredito que ainda somos uma minoria que conseguimos realmente sentir e entender o que é este amor incondicional, está bem? Porque para mim, um amor incondicional é um amor que não cobra, que não espera nada em troca. Isto não quer dizer não espero nada em troca, não é eu sou o maior banana do mundo e dou, e dou, e dou, e dou, e não recebo, e não recebo. Esqueçam, está bem? Não. É não cobrar, é o não julgar. Tá? É eu conseguir responsabilizar-me que tudo aquilo que está na minha vida e que está à minha volta não é culpa minha, é responsabilidade minha. E sou eu que tenho o poder de fazer escolhas diferentes, ok? Isto é Saturno em Peixes, bem trabalhado, ok? E não se esqueçam que Jesus disse, eu até escrevi esta frase aqui, ama os outros como a ti próprio. Tá? Não é ama só os outros e depois ama-te a ti. Não, é ama os outros como a ti próprio. Portanto, como é que tu te amas a ti próprio? E isso reflete o outro. E temos aquele efeito de espelho. E a fechar aqui Saturno, acho eu, Saturno em Peixes, vamos ter aqui uma contradição também emocional, porque obviamente Peixes é o signo mais emocional do zodíaco. E aqui, obviamente, esta contradição emocional vem aqui pedir-nos para nós aprendermos a separar, de certa forma, então, aqui as coisas, como eu já falei, e a integrar aqui a energia de Virgem. Tá? Não se esqueçam que quando nós temos um eixo, nós temos um signo de um lado e nós temos um signo do outro. O mais conhecido, nós temos, por exemplo, um ascendente e um descendente. Então, um ascendente é a energia que eu vivo e o descendente é a energia que eu atraio. E as duas precisam de estar em sincronicidade, porque senão há uma que vai... E aqui eu estou a viver um lado e depois nós dizemos, mas foi um ano tão mau, que tenho azar, que isto, que aquilo, e blá blá blá. E, pronto, já sabemos que é sempre as palavras que andam por aí, mas na realidade tudo isto é um mau equilíbrio. E passando ao Plutão, este sim é o grande planeta
do coletivo, ok? Não só porque ele é quem está mais tempo no mesmo signo e, portanto, é um planeta de gerações, é ele que nos vem pedir em termos coletivos e que nos vai começar a trazer a maior mudança de todas. Tá? Que nós, obviamente, já começámos a sentir, e por esta imagem acho que vocês também já percebem, mas o que é que Plutão nos fala? Plutão fala-nos de ego, fala-nos de guerras, fala de regeneração. Ele intensifica a energia do signo onde ele está, neste caso, Aquário. Ele traz à superfície também tudo aquilo que está escondido para que possa ser limpo e purgado. Portanto, como eu vos comecei por dizer, este vai ser um ano de ver muita coisa. Nós queremos esta capacidade de enxergar muita coisa que estava lá tapadinha no escuro. E isto em termos coletivos também, não só em termos pessoais. Portanto, olhem onde é que está, obviamente, Aquário no vosso mapa. Mas, obviamente, este Plutão fala-nos de morte. Tá? E eu queria vos trazer, e queria que vocês pensassem um bocadinho depois sobre este conceito de morte que eu vos vou trazer, que a morte não é nada mais do que uma transformação de uma forma tal como nós a conhecemos. Então, mesmo a nossa própria morte, aquilo que morre é o nosso corpo, não é? Então, a forma como nós vamos estar vivos vai ser completamente diferente, que é desconhecida, não é? Então, tudo o que morre transforma. Simplesmente aquilo que morre é a ideia que nós estamos habituados daquela coisa, tá? Portanto, vai acontecer muito isto ao longo deste 2023, que é, lá está, o fim, a morte, ou pelo menos o iniciar de um fim de muita coisa como nós a conhecemos até aqui. Tá? Então eu quero-vos só fazer aqui um bocadinho uma retrospectiva e uma forma de nós até percebermos o que é que quer dizer este Plutão em Aquário, é nós olharmos, obviamente, para o passado e perceber acontecimentos que tiveram aqui destaque nas últimas vezes que Plutão esteve em Aquário. Século XVI e século XVIII. Eu não vos quis trazer aqui muitas datas específicas porque acho que é desnecessário, mas quero-vos dar assim tópicos de coisas que aconteceram e acho que vai-vos dar uma ideia. Não tem nada a ver com isto, mas vai-vos dar uma ideia do que é Plutão em Aquário, tá? Porque se ele agora vai sair de Capricórnio, que fala de estruturas sociais, fala de instituições, de coisas assim em grande, em termos de, lá está, com estrutura, nós agora vamos sair dessa estrutura, tá? E então, só para vocês terem uma ideia, século XVI e século XVIII eu misturei tudo, não trouxe datas como eu disse, mas está mais ou menos ordenado cronologicamente, depois se tiverem curiosidade em pesquisar, vão ver. Então, bora lá, tivemos a Inquisição em Portugal, tivemos o início da escravatura, que quero-vos trazer esta perspectiva que a escravatura também proporcionou uma mistura de raças, tá? E isto é muito Aquário, é esta mistura de diferentes raças, diferentes culturas de diferentes pessoas, tá? Que são estas redes. A instalação da Companhia de Jesus em Portugal, portanto falamos também de religião. O calendário gregoriano, fim do Renascimento e início da Idade Moderna. O papel moeda em Portugal, portanto, o dinheiro palpável, a nota, tudo surgiu aqui também, mais século XVIII. Inclusive a descoberta do Urano, que é um corregente de Aquário, também foi descoberto durante Plutão em Aquário. Depois, o barco a vapor, o balão de ar quente e o paraquedas. Tudo isto durante Plutão em Aquário. Quanto tempo vai estar Plutão? Plutão, em Aquário? Epá, eu por acaso achava que tinha escrito isso em algum lado, mas vai ser assim uns bons aninhos. Eu penso que até 2040 e qualquer coisa. Por acaso achava que tinha escrito aqui. Mas é assim uma coisinha grande. Isto são 20 anos, eu acho, ou mais. Não quero mentir. Achava que tinha escrito isso, mas eu tenho quase a certeza absoluta que vai até 2040 e tal. Quase certeza absoluta. Achava que tinha escrito aqui, mas não tenho. Pronto, faz mal.
portanto, isto, lá está, isto é um começar de uma coisa, tá? Não é que vai acontecer tudo em 2023, não vai, até porque Plutão vai ficar retrógrado, vai ainda entrar aqui um bocadinho outra vez em Capricórnio, depois é que vai voltar aqui lá para meio lá só em 2024 é que ele vai mesmo ficar definitivamente em Aquário, tá? Mas isto já é um começar dessa energia. Júpiter em Touro vai ficar sensivelmente. Eu acho que vai ficar mais de 2 anos em Júpiter em Touro. Eu achava que tinha servido, se calhar mandei fora na folha de rascunhos que eu andei a fazer. Mas se Saturno fica 2 anos e tal, não, é menos. Se Saturno fica 2 anos e tal em cada signo, Júpiter fica 1 ano e tal em cada signo. Portanto, é 1 ano e tal. 1 ano e pouco. Sim, é isso mesmo. Sim, Saturno fica 2 anos e meio em cada signo. Portanto, Júpiter fica cerca de 1 ano e pouco. Está aqui, escrevi. 1 ano, mais ou menos, sim, em cada signo, tá? Portanto, é mais ou menos isto. Eu comecei pelo que demora menos tempo, portanto, Júpiter 1 ano, Saturno 2 anos e meio, e Plutão, eu acho que vão ser, eu não quero mentir, mas eu acho que vai ser um ir e vir, porque ele vai ficar aqui retrógrado até 2040 e tal, qualquer coisa assim do género, ou são 7 anos, olha, por aí, pouco tempo sei que não é, mas mesmo nós já ouvimos falar todos da nova era de Aquário, não é? E não há uma data concreta para isso, mas agora, enquanto então Plutão entrar em Aquário, vamos andar dentro dela, sem dúvida, tá? Então, para vos explicar mais uma vez também, portanto, só para voltarmos aqui aos acontecimentos. Portanto, tudo isto que eu vos disse, de retrospectiva aqui de acontecimentos de século XVI e século XVIII, são coisas que implicam tudo o que é o coletivo. Sociedade, relações humanas, o próprio desenvolvimento das tecnologias. Aqui, obviamente, no século XVIII, tínhamos o barco, o balão e o paraquedas como as grandes transportes de tecnologias, não é? Portanto, estes avanços, óbvio que nós já vivemos muito mais avanços gigantes, não é? Mas ele fala-nos muito de humanidade, tá? Aquário é mesmo o coletivo de uma forma que implica com coisas da humanidade, da sociedade, tá? E para vocês perceberem o eixo que nós estamos a trabalhar quando falamos em Aquário, do outro lado nós temos Leão, tá? Então, se Leão é o eu individual, se Leão é o ego, e é aqui um bocadinho a procura de quem é que eu sou e de como é que eu me expresso, em Aquário é como é que eu faço a troca com os outros, como é que eu troco com os outros, qual é que é a forma como a humanidade se organiza e se relaciona entre si. Aqui já não estamos a falar de mim, de um individual, estamos a falar de um coletivo, das trocas entre elas. Tá? Então, óbvio que poderemos ter aqui organização humana, organização social, a humanidade. O Plutão em Aquário, fala muito de mudanças em termos da democracia, tá? E, por exemplo, um exemplo que mostra muito isto, e não é só aqui, mas nós vamos ter, no próximo ano, vamos ter a coroação do novo rei da Inglaterra. Óbvio que eu tinha que falar sobre isto, porque dizem aqui, mas isto mostra que há uma mudança, tá? Houve um fechar de um ciclo até agora, que nós vivemos, sei lá, não sei quantos anos com a rainha e com a monarquia da forma que nós a conhecíamos, e agora nós vamos ter um novo assumir de poder. Portanto, isto é o novo, isto é algo que vai mudar, que vai trazer mudança para uma sociedade, tá? Nem que seja, bom, já vamos ver aqui, porque vamos ter aqui também depois, obviamente, e daí eu falar de paz podre e tudo mais, mas pronto. Aqui fala-nos também de revoluções sociais, tá? E revoluções aqui de mentalidades. É bom, é mau,
vai depender da perspectiva, tá? Se não tivesse sido a Revolução do 25 de Abril, Portugal não tinha tido o que teve, portanto, se foi mal para algumas pessoas, foi. Se há pessoas que continuam a achar que estavam bem, era a viver daquela forma, continuam. Portanto, há sempre esta perspectiva, mas há uma grande possibilidade de nós começarmos a ver ainda mais. Já começamos, né? Esta revolução social. Claro que existe muitas maneiras de o fazer, tá? Só que com Plutão, não esperem que seja assim uma coisa pacífica de paz e amor, está bem? Porque Plutão quer mesmo e precisa de trazer esta transformação que vem, assim, uma coisa, está lá do fundo do submundo e, portanto, não é um ifar da bandeira branca, está bem? Não é, não é. Não esperem também que haja nenhuma coisa que não sei, lá está, eu não estou a prever, do outro mundo, uma catástrofe relacionada com isto, mas vamos andar aí com isto em cima, tá? Porque vamos ser obrigados a mudar mentalidades, a questionar muita coisa, como eu estava a dizer, tá? Obviamente que falamos de redes, já falei aqui, já usei esta palavra várias vezes. Redes que fala de quê? Fala de relações, fala obviamente de internet, fala de todas as redes sociais, fala desta união, fala de tudo isto, mas aqui o lado menos bonito será esta compulsão digital que nós já vivemos muito. Ela vai ter tendência a intensificar ainda mais, porque lá está, porque nós vamos começar ainda mais a ver mudança, transformação nas tecnologias. Portanto, muita coisa vai continuar a alterar nas redes sociais, muitas formas, a maneira de comunicar vai continuar a ser muito aqui, apesar de, enfim, já não estarmos tão confinados, mas vamos continuar a ter esta interação por aqui, está bem? E aqui muito também nós vamos começar a ver coisas a materializarem-se, coisas que lá atrás nós ouvíamos que era uma ideia, alguém disse que se calhar era interessante pôr isto em prática, que se calhar podíamos fazer esta coisa na tecnologia, sei lá, eu não quero dar exemplos específicos porque há coisas que eu estudo mais que outras e eu não vos quero estar a trazer aqui a minha seletividade de informação, mas vai haver aqui muita coisa a surgir na matéria e dizerem, a ter aquela lembrança de realmente alguém já me tinha falado nisto, ou eu já tinha lido sobre isto, que era uma ideia, que estavam a planear, que estavam a estudar, podemos já começar a ver coisas literalmente a surgir. E aquilo que eu vos falei um bocadinho ali atrás da paz polar tem muito a ver com este Plutão em Aquário, porque há quem acredite, eu não sou uma estudiosa da política, nem nada dessas coisas, sou sincera, mas há quem defenda daquilo que eu andei a estudar, que nós vamos ter aqui uma guerra de impérios, não uma guerra literal, esperemos. Muito aqui numa mudança, para já aqui um bocadinho uma divisão em termos de continentes, mas muito aqui as polaridades da China e dos Estados Unidos, não é? Que nós já estamos a ver isto, mas com, obviamente, a China a começar a destacar-se. E, portanto, vamos ver aqui, de certa forma, poderemos não ver uma guerra literal, mas vamos perceber muitas coisas. Aliás, eu acho que nós já começámos a perceber isto, não é? Mas este lado aqui da China vai começar a ter um papel mais importante, seja isso o que for, tá? Depois, problemas nas redes sociais, as guerras informáticas, os ataques cibernáuticos, vai ser enfim, vai ser esta a guerra que nós também vamos viver, não é? Porque novos tempos, novas realidades, novas guerras surgem, e se antes iam todos andar lá com as espadas em cima dos cavalos, agora fazemos ataques e vemos ataques cibernáuticos e eles vão estar em grande aqui, de certa forma. E quando falamos assim problemas nas redes, não são só as redes sociais, como já falámos, são as elétricas, são as próprias redes de comunicação, portanto tudo o que tem a ver, lembram-se daquelas coisas que aconteceram várias vezes, que o WhatsApp não trabalhava, o não sei o que andava, enfim, várias coisas desse género. Iremos lidar com elas.
porque lá está, só assim, quando nós temos dificuldades e nós percebemos que aquilo não está a resultar, é que nós começamos a ir para o novo. Portanto, nós temos que fazer este trabalho de perceber que o velho já não funciona. Porque se tudo fosse igual, nós íamos nos sempre mantendo, se tudo continuasse a estagnar, nós íamos nos sempre mantendo na mesma coisa. E lá está, é essa energia de touro que eu estava a dizer, que é a estagnação. E apesar de nós irmos viver essa energia de touro também, tudo o resto, ou pelo menos estes dois grandes planetas, vão apontar para o largar do velho, tá? Para o desapegar. E, portanto, outra coisa que eu acho que vai começar a surgir aqui em 2023, já começou um bocadinho, mas agora em grande, tem a ver aqui com a parte financeira, tem a ver com a desmaterialização da moeda, do dinheiro, falando assim, em que nós já ouvimos falar de tudo aquilo que é criptomoeda, Bitcoin, sei lá, whatever, também não é uma área que eu estude, mas conheço, mas acredito que em 2023 vamos mesmo até dentro das redes sociais ter qualquer coisa que vá funcionar como outras formas de pagamento, outras formas de circulação de dinheiro. Vai custar cada vez mais aqui a surgir todo este tipo de circulação e de distribuição do dinheiro, tá? Aqui o dinheiro, obviamente, vai estar mais uma vez também em cima da mesa em 2023, até porque já vos disse que Touro também fala sobre isto. Mas aquilo que eu vos quero dizer é que o problema não está no dinheiro, e porque houve muita gente que, comparando agora o acontecimento que eu disse, que aconteceu no século XVI ou XVIII, não sei, de ter havido aqui realmente o papel moeda, não é? Ter surgido em Portugal, se ele surgiu agora lá atrás, agora ele vai desaparecer novamente. E aqui o problema não está na forma, ou não está no dinheiro em si, porque não é por ele ser palpável que ele tem mais valor ou não, mas está sim aqui na forma como ele circula e como ele é distribuído entre nós. Tá? E se nós já ouvíamos que vamos estar aqui com carências de alimentos, que vai haver uma crise, que isto não chega para todos, vai estar aqui mais em cima da mesa tudo isto. Mas eu ouvi isto e queria-vos passar isto no sentido de esperança, de vos trazer aqui um bocadinho. Acreditem que o universo não iria permitir que continuassem a nascer pessoas se não existisse forma de tudo ser distribuído por elas. Agora, esse não é o papel, nem poderá ser de uma forma pacífica da natureza e do universo, mas sim cabe-nos a nós, homens, sociedade, mudar isso ou transformar isso, não é? Agora, também não culpem a sociedade, não tragam isso como desculpa, tá? De que provavelmente toda a gente já ouviu isto também, de que eu não ganho mais porque o problema é da empresa, o problema é do patrão, o problema é da sociedade, o problema é a crise, o problema é isso. Isto são desculpas que nós todos, como coletivo, aprendemos a aceitar, tá? Porque dá-nos jeito, porque esta é a forma que muitas vezes nós temos de não nos responsabilizarmos. Mas não se esqueçam que Saturno em Peixes vai trazer isto, está bem? E para terminar, o Plutão em Aquário, há aqui um pedido então de desagregar e começar a desagregar da sociedade como nós havíamos antes e como nós a conhecíamos antes, tá? Eu trouxe-vos aqui ainda uns pontos que eu falei de ideias e tendências, portanto, novas formas de paz, a tal segurança emocional e material, um ciclo de expansão, o aprender a discriminar, que é a tal energia de virgem, a responsabilização pelos nossos sonhos, lidar com emoções, a organização humana e social das relações pessoais, o mundo digital e económico, e ainda aqui, então, as grandes diferenças sociais e políticas, o menor poder das instituições, expansão e maior tolerância para temas relacionados com a espiritualidade, também muito vindo desta energia de peixe, a revolução nos social media e nas novas integrações, os ciberataques, a guerra de informação. E isto é tudo muito bonito, e vocês agora perguntam, pronto, e agora estamos todos... E o próximo ano, como é que a coisa
como é que a coisa tem solução, não é? Como é que tanto falamos tanta de cura, autoconhecimento e de tudo isto, e eu trouxe-vos também, obviamente, aqui alguns pontos que eu trouxe como proposta, que nos podem ajudar a facilitar um bocadinho o nosso ano. E nós olhamos para estes pontos. Eu escrevi aqui alguns, que é o colaborar com o inevitável, que é muito aquela energia do desapegar, do desapego, do entregar. Não é um entregar e um desapegar com desistência, tá? Não é eu desisto disto, não. É eu entrego porque eu sei que há um propósito, mesmo que eu não o perceba. Eu entrego e eu colaboro com a mudança porque é algo que faz parte da vida, está bem? Tal como lidar com o medo. O medo faz parte da vida. Eu não saberia o que era o amor se eu não vivesse o medo. Portanto, eu nunca sei o que é o oposto se eu não tiver o outro polo. Tá? E eu escrevi aqui também a conexão espiritual, que está obviamente ligada com este silenciar mais. E não só silenciar mais, para saber ouvir mais o outro, que é muito importante aqui neste que nós falamos sobre as trocas. É muito importante nós aprendermos e estarmos mais disponíveis para ouvir o outro, porque só assim é que nós, de certa maneira, evitamos conflitos. Porque eu só entro em conflito quando eu não consigo parar para ouvir e interpretar aquilo que o outro está a dizer. E aqui entra a parte do harmonizar os conflitos, tá? Não se esqueçam que nós também ainda vamos viver muita energia de carneiro. E se nós não pararmos para silenciar, para ouvir mais, para perceber o outro, nós vamos estar muito nesta energia de conflito, de reação, de impulso, tá? Eu escrevi aqui também, portanto, neste silêncio, eu enquadro aqui também muito neste encontro da paz, a tal paz que para mim nós precisamos de encontrar aqui na nossa solidão, nós precisamos de encontrar esta paz connosco, e aqui entra o amor próprio, entra a gestão de emoções, tá? Aqui o saber gerir as nossas emoções e os nossos sentimentos, a valorização do que é realmente nosso, tá? Aqui também, pegando um bocadinho nesta energia ainda de carneiro que vamos viver, o saber que é preciso saber liderar com empatia, liderar situações, liderar a nossa própria vida, liderar tudo aquilo que está à nossa volta, porque só assim é que nós também conseguimos, de certa forma, harmonizar tudo isto, tá? E acho que, para terminar, acho que não tenho aqui mais nada, pelo menos não. Esta apresentação, eu quero vos dizer que vocês só vão, e é preciso vocês terem isto em mente, que vocês só vão atrair aquilo que vocês têm no vosso interior. Por mais que isto seja difícil de entender racionalmente, tudo o que está na nossa vida, do mais pequeno ao maior, do melhor ao pior, é responsabilidade nossa. Fomos nós que em algum momento fizemos uma escolha que nos trouxe até aqui. Então, se vocês não estão contentes com onde vocês estão, com aquilo que vocês têm, com aquilo que são as vossas bases, vocês precisam de escolher melhor. Ok? Então, eu vou fazer o stop share. Antes de parar a gravação e antes de vos deixar tirar dúvidas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vou só partilhar e dar-vos aqui os tópicos das casas. Eu não escrevi, não fiz aqui nada sobre isto, mas vou dar-vos só os tópicos das casas, para vocês perceberem e verem onde é que são estes signos. Eu depois também vos posso mandar este PDF que eu fiz para vocês terem em mente quais são os signos a olhar. Mas a casa 1 é mais conhecida, que é a casa do ascendente. Portanto, o eu, muito ligado ao meu corpo físico, à minha imagem, à maneira como eu vejo o mundo, tá? Portanto, se houver aqui estes signos que toquem aqui, que vocês tenham estes ascendentes, peixe, touro e aquário, ele vai vos trazer, obviamente, um pedido de estruturação, de mudança, de crescimento com vocês mesmos, com a vossa imagem, com a vossa própria imagem de vocês próprios, com a forma que vocês veem o mundo, está bem? E por norma pode-vos trazer assim mudanças grandinhas, está bem? Assim coisas mesmo que possam ser
inícios de mudanças de direção, de caminho, de vidas, de coisas assim que mexem mais com vocês, tá? Casa 2 é a casa de Touro por natureza, portanto tudo aquilo que eu já disse sobre Touro aplica-se à casa 2, independentemente do signo que lá está. Ele vai sempre mexer com valores, com dinheiro, com as vossas seguranças, com estruturas, com a forma como eu aproveito e sei os meus talentos. Portanto, se houver aqui, que vocês tiverem estes signos, um deles, claro, na casa 2, tudo isto vai estar em rebuliço, tudo isto vai estar a pedir para ser olhado, tudo isto vai querer transformação, tudo como nós já falámos. Casa 3 é a casa original de Virgem, portanto, é aqui fala-nos de comunicação, desta troca mesmo com o outro. Como é que eu me expresso? Como é que eu ponho em palavras aquilo que eu quero passar? Como é que eu passo a mensagem? Como é que é a minha voz? Como é que eu coloco a voz? Como é que os outros me entendem? Ok? Tudo aqui também, para quem tem, obviamente, irmãos, primos, vizinhanças, portanto, tudo o que são relações com pessoas, relações pessoais. A casa 3 também fala das nossas rotinas, de coisas pequeninas que nós temos que fazer obrigatoriamente na nossa rotina. Portanto, aqui se houver aqui trânsito, estes signos, enfim, a passar, pode também vos pedir para vocês mudarem de certa forma, reverem, perceberem, estruturarem estas coisas. Casa 4, casa da família. A mãe, o pai, a nossa casa em si, casa mesmo, estrutura de casa. Portanto, pode ser mudança de casa, pode ser saída da casa dos pais, pode ser dentro mesmo da relação com os pais, pode ter a ver com temas e coisas do passado, lidar com coisas antigas, voltarem a olhar para temas que pensavam que estavam resolvidos de família, ter que lidar assim com coisas que estavam já enterradas e que se calhar podem aqui de certa forma serem pedidas para voltar a olhar. Casa 5 fala da criança interior, portanto, crianças feridas, aquilo que vocês viveram na infância, adolescência também. Fala de filhos, para quem tem filhos. Já sei que este é um tema que, mas como assim, filhos? Ai, meu Deus, filhos. Não quer dizer que vai acontecer alguma coisa com os vossos filhos, está bem? Pode simplesmente vos ser pedido para vocês trabalharem e olharem para essa relação que vocês têm com os vossos filhos, ou tentarem perceber até o que é que eles vos têm para vos ensinar através daquilo que vos trazem, está bem? Não precisa de ser nada drástico. Casa 6 fala-nos de... só de passar, casa 5 também fala da forma como nós sabemos nos divertir e aproveitar a vida, tá? Portanto, dependendo do signo que esteja aqui, vai também mexer com isto. Casa 6, fala-nos do nosso trabalho, do nosso local de trabalho, das pessoas que nós convivemos no nosso trabalho, os nossos colegas de trabalho, o trabalho em si, aquele que nós pomos a mão na massa para fazer, o trabalho técnico da coisa. Fala-nos também de saúde, está bem? Óbvio que é uma casa também para ter mais atenção, depende do trânsito, depende do que é que lá vai passar, mas é preciso ter aqui uma certa atenção, se houver um pelotão lá a passar, se houver um trânsito de Marte, que pode mexer aí com algumas coisas em termos de saúde, do físico, mais saúde física também. Eu agora estou a lembrar, eu disse que casa 3 era a casa de Virgem, não, casa 3 é a casa de Gêmeos, casa 6 é que é a casa de Virgem, ok? Daí falar da saúde também. Casa 7, a mais famosa de todas, as dos relacionamentos, a dos casamentos, a das parcerias, a dos parceiros de negócios, portanto tudo o que tem a ver com isto está na casa 7. Casa 8, a intimidade, a sexualidade do casal, a vida íntima do casal, dinheiro dos outros, heranças, tudo o que seja instituições financeiras, bancos, empréstimos, créditos, dívidas, está tudo metido aí na casa 8. Portanto, cuidado também, é um tema sempre sensível com os trânsitos que andem por aí. Casa 9, viagens, conhecimento, estudos, aprendizagens, tudo o que esteja ligado com estes temas de astrologia, terapias, tudo isto que vos permite, de certa forma, vos autoconhecer. É uma casa mais positiva, digamos assim. Casa 10 fala-nos de carreira, fala-nos da nossa visibilidade para com os outros, da voz que nós temos, da mensagem que nós passamos, da forma como os outros nos veem. E, portanto, aqui
Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo porque aqui é um bocadinho mais abstrato, não é? A casa 9, eu tenho, por exemplo, peixes dados da casa 9 e seria aqui, obviamente, uma maior conexão com todo este lado mais espiritual, o conhecimento mais espiritual, um aprofundar tudo isto. E para vocês terem uma noção disto na prática, eu sei que durante o ano 2023 eu vou estar a desenvolver muito o tarot, que eu já comecei a estudar. E, portanto, isto é o aprofundar da espiritualidade, é o aprofundar da minha intuição, é o aprofundar de um conhecimento, do meu autoconhecimento e, só para vocês verem na prática, que é o que é isto, ok? De estar ali. Portanto, casa 10 já disse, carreira, profissão, casa 11, parte social, amizades. Portanto, pode haver também aí reestruturação de amizades, do ciclo de amigos, dos grupos que vocês estão inseridos, daquilo que vocês vão, daquelas causas que vocês defendem, de coisas coletivas. Esta casa 11 fala dos tais sonhos, que são os tais projetos daquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero concretizar. E casa 12, a casa mais temida e mais difícil de explicar do zodíaco é o total abstrato, é o vazio. Há quem lhe diga que é a casa do espiritual, mas não é uma casa do espiritual pelo lado bonito. É a casa dos vícios, é a casa dos inimigos. Bem, se alguém tiver coisas em casa 12, já está tipo a meter as mãos na cabeça. Pelo lado positivo de casa 12, diz-me. As minhas casas é tudo 8, 9, 10, 11, 12. Aí vem delas. Pode não ser mau, já disse, pode não ser mau. Mas, de um lado positivo, a casa 12 pode ser muito aquela bolha que nós precisamos, muitas vezes, de ter para nos conhecer. Muitas vezes, casa 12 pode ser o descanso que nós precisamos para nos desligar um bocadinho de tudo o resto. E, portanto, pode ser este encontro de ir ver outras coisas, de estar a debater sobre outros temas, de ter tempo para nós, para lidar com tudo aquilo que nós andamos a adiar. Portanto, isto pode ser o lado positivo desta casa 12. Ok? Eu vou parar aqui a gravação.